O amoralismo de Lenin. Os socialistas revolucionários russos foram sempre os homens mais morais deste mundo. No fundo, eram ética pura. Tal não os impediu de enganarem os camponeses durante a Revolução. Um dentre eles, Zenzinov, escreve no órgão parisiense de Kerensky, esse socialista ético que foi precursor de Stalin na fabricação de falsidades contra os bolcheviques. Como se sabe, Lenin ensinava que para atingir o fim que se atribuem os bolcheviques podem e por vezes devem utilizar diversos estratagemas, como o silêncio e a dissimulação da verdade. Novaya Rossila, 17 de fevereiro de 1938. Desventuradamente, este detrator tão moral nem sequer sabe apresentar honestamente uma citação. Lenin escreveu: há que saber consentir tudo, todos os sacrifícios e, inclusivamente, em caso de necessidade, utilizar estratagemas variados, astúcias, processos ilegais, silêncio, a dissimulação da verdade para penetrar nos sindicados, neles permanecer, neles prosseguir a todo custo a ação comunista. A necessidade de utilizar os estratagemas e astúcias, segundo a explicação de Lenin, decorria do fato de a burocracia reformista, ao entregar os operários ao capital, perseguir os revolucionários e chegar até a apelar à polícia contra eles. A astúcia e a dissimulação da verdade, na ocorrência, mais não são do que meios de legítima defesa contra a perfídia da burocracia reformista. O partido de Zenzinov combateu noutros tempos, na ilegalidade, o antigo regime, e posteriormente o bolchevismo. Em ambos os casos, utilizou astúcias, estratagemas, falsos passaportes e outras formas de dissimulação da verdade. Todos estes meios eram por ele considerados não só morais, mas também heróicos, porque correspondiam aos fins da democracia pequeno-burguesa. Mas a situação modifica-se imediatamente a partir do momento em que os revolucionários se veem obrigados a recorrer aos meios da ilegalidade contra essa democracia. A chave da ética destes senhores está, como vemos, no espírito de classe. O amoralista Lenin recomenda abertamente, à luz da imprensa, que se utilizem as táticas de guerra para com os dirigentes que traem o movimento operário. O moralista Zenzinov trunca deliberadamente este texto dos dois lados a fim de enganar seus leitores. Como é costume, o detrator tão moral não passa de um trapaceiro sem escrúpulos. Lenin tinha razão em repetir que é terrivelmente difícil encontrar um adversário de boa fé. O operário que não oculta ao capitalista a verdade sobre as intenções dos grevistas não passa de um traidor que apenas merece o desprezo e o boicote. O soldado que comunica a verdade ao inimigo é punido como espião. O próprio Kerensky tentou acusar fraudulentamente os bolcheviques de terem comunicado a verdade a Ludendorff. Assim, a santa verdade não seria um fim em si? Como a análise demonstra, a verdade é dominada por critérios imperativos que decorrem do espírito de classe. A luta mortal não se concebe sem táticas de guerra, ou, de outras palavras, sem mentira e enganos. Os proletários alemães podem deixar de enganar a polícia de Hitler. Os bolcheviques soviéticos faltariam à moral se enganassem os GPU. O honesto burguês aplaude a habilidade do policial que, pela astúcia, consegue se apoderar de um gangster perigoso. E então, já não seria permitido utilizar a astúcia quando se trata de derrubar os gangsters do imperialismo? Norman Thomas fala do estranho amoralismo comunista, para o qual nada importa senão o partido e seu poder. Deste passo, Norman Thomas confunde o atual Comintern, isto é, o complô internacional da burocracia stalinista contra a classe operária, com o partido bolchevique, que encarnava o complô dos operários avançados contra a burguesia. Já refutamos suficientemente mais acima esta identificação totalmente desonesta. O stalinismo limita-se a camuflar-se por meio do culto ao partido. Na realidade, destrói o partido e o arrasta na lama. Mas é verdade que para o bolchevique, o partido é tudo. Esta atitude do revolucionário para com a revolução espanta e causa repulso ao socialista de salão, que não passa de um burguês aparelhado com um ideal socialista. Aos olhos de Norman Thomas e quejantes, o partido não é mais do que o instrumento de combinações eleitorais e outras semelhantes.
A vida privada do homem, suas relações, seus interesses, sua moral são exteriores ao partido. Norman Thomas considera com aversão mesclada com espanto o bolchevique para o qual o partido é o instrumento da transformação revolucionária da sociedade e inclusive da moral. No marxismo revolucionário, não poderá haver contradição entre moral pessoal e os interesses do partido, pois o partido abarca em sua consciência as tarefas e os fins mais elevados da humanidade. Seria ingênuo acreditar depois disso que o Sr. Thomas tem noções mais elevadas de moral do que os marxistas. Não, apenas tem uma ideia muito mais baixa do partido. Tudo que nasce merece perecer, disse o dialético Hegel. A morte do Partido Bolchevique, episódio da reação mundial, não diminui a importância deste partido na história da humanidade. Na época de sua ascensão revolucionária, quer dizer, quando realmente representava sua vanguarda proletária, foi o partido mais honesto da história. Quando pôde, enganou naturalmente a classe inimiga. Depois disse a verdade aos trabalhadores, toda a verdade, nada mais do que a verdade. Foi graças a isso, e apenas graças a isso, que conquistou sua confiança como nenhum outro partido no mundo. Os caixeiros viajantes das classes dirigentes tratam o construtor deste partido de amoralista. Aos olhos dos operários conscientes, esta acusação só o honra. Significa que Lenin se recusava sobransaia a admitir as normas de moral estabelecidas pelos escravistas para seus escravos, normas estas que os escravistas nunca observaram. Significa que Lenin convidava o proletário a estender a luta de classe ao domínio da moral. Aquele que se curva perante as regras estabelecidas pelo inimigo nunca vencerá. O amoralismo de Lenin, isto é, a sua recusa a admitir uma moral superior às classes, não o impediu de permanecer durante toda a vida fiel ao mesmo ideal, de se dedicar inteiramente à causa dos oprimidos, de mostrar-se altamente escrupuloso na esfera das ideias e intrépido na ação, de não patentear a mínima autossuficiência para com o simples operário, com a mulher sem defesa e a criança. Não se torna manifesto que, neste caso, o amoralismo é sinônimo de uma moral humana mais elevada?